Bom dia, estamos começando mais um Despertar com Deus nesta manhã de terça-feira. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Eu tenho certeza que este programa vai ser uma bênção para a sua vida. Bom dia, pastor João Emílio. Bom dia, pastor Wander. Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã abençoada. Hoje um programa, não é, pastor Wander, de um assunto que é a grande paixão dos brasileiros. O futebol, o esporte. O esporte pode ser não apenas algo importantíssimo para a nossa saúde, como uma ferramenta fabulosa de evangelização. Nós estamos com duas pessoas aqui, muito amigas, muito queridas. O pastor Ricardo Pinudo, que foi atleta e trabalhou e trabalha há muitos anos com a evangelização através do esporte. E também estamos aqui com o Duílio. Duílio, que foi um ídolo da gente que é tricolor, né, pastor João? Da gente não, de vocês que são tricolores. Duílio foi campeão brasileiro pelo Fluminense, campeão carioca, jogou no esporte em Portugal e hoje treinador do América. Bom dia, Duílio. Bom dia, pastor. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui falando sobre um pouquinho daquilo que a gente pensa que entende, que é o futebol. Bom dia, pastor Ricardo. Bom dia, prazer todo nosso. Acho que é muito pertinente a gente poder estar abordando esse assunto, ainda mais agora nesses tempos, né, nesses dias, poder usar o esporte como uma estratégia evangelística e missionária. Né? Muito bem, então vamos começar por essa veia, pastor João. Vamos falar sobre o esporte como ferramenta na evangelização. Vou pedir para o pastor Ricardo começar falando sobre isso. Esse é um assunto assim, o esporte, na verdade, ele é uma linguagem, né? Durante todo o tempo da raça humana, sempre houve coisas, movimentos, né? Situações, estratégias que pudessem servir como linguagem, muito mais para superar as distinções de idiomas. Então, houve a questão da música, a questão da arte, da cultura, os povos, né, interagiram através disso. E o esporte hoje, para nós, tem sido talvez o maior veículo de comunicação, de entendimento, de interação, de promulgar a paz, né? Já houve vários exemplos aí onde o esporte parou guerra, né? Há bem pouco tempo a seleção brasileira esteve no Haiti. Então é um mecanismo que agrega valor, que traz conceitos que muitas vezes a gente não consegue implementar na sociedade, e o esporte tem essa facilidade. Então o esporte ele pode ser saúde, o esporte é uma estratégia de qualidade de vida, vem trazer, aumentar, né, a qualidade de vida do ser humano, e também é uma estratégia, do nosso ponto de vista também, para alcançar vidas, uma vez que muitas pessoas, o ser humano, ele prioriza, né, a questão do corpo, a questão do físico, e muitas vezes, talvez a igreja tenha perdido a oportunidade usando o corpo, né, não só numa vertente espiritual, mas usando o corpo numa linguagem física palpável, tangível, para que pudesse alcançar pessoas e pudesse mostrar que é possível usar o corpo, não só a mente, não só o espírito, mas usar o corpo em detrimento da fé, para agregar valor e alcançar vidas, não só a qualidade de vida, como também expressando um princípio da palavra de Deus, que são valores, né, que agrega e que qualifica o ser humano. Então isso tem sido usado, o esporte tem sido um mecanismo muito grande, há missionários, né, que estão aí no planeta, no mundo inteiro, que através do esporte têm podido alcançar vidas, têm podido pregar o evangelho, como só com título de pastor não teria. Então, consegue-se visto, consegue-se título de diplomacia. Alguns atletas, testemunhos nossos que já tiveram em países, né, com alto índice de rejeição ao evangelho, e através desse tipo de imunidade, né, que consegue alguns países muçulmanos, por exemplo, ele consegue falar, expressar através da liberdade religiosa. Então, só através do esporte que isso é possível. Então, a igreja... O esporte é algo fantástico, né? As Olimpíadas, quantas vezes uniram povos. Eu me lembro quando na Olimpíada de Munique, pela primeira vez depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a delegação de Israel desfilou e todo o estádio delirou com aquele momento maravilhoso de unidade depois da Segunda Guerra, 6 milhões de judeus mortos, e o esporte proporcionando a unidade dos povos e também uma ferramenta de evangelização. Duílio, você, como jogador, você se converteu a Cristo como seu Salvador ainda enquanto jogador de futebol? Enquanto jogador, sim. Foi em Portugal, foi através dos atletas de Cristo, através de
missionários que estavam lá em Portugal, foi numa tenda, junto com o pastor Zic, que é o pastor dos Atletas de Cristo hoje, aqui no Rio de Janeiro, e a gente conseguiu, depois de Cristo ter nos aceitado, né, porque é uma coisa meio assim, num momento meio, como é que eu vou dizer assim, poética, aquilo que você faz, depois quando cai a ficha, você vê que é uma coisa muito séria, e aí você começa a usar aquilo que você tem de melhor, que é você. Então foi em Portugal, quando a gente jogava, e teve uma passagem curiosa, que teve um jogador que falou assim, o Duílio? Ah, o Duílio pode, ele tem perfil para isso. Eu não. E eu fiquei olhando para ele e ele acabou indo na minha casa e viu que todo mundo pode, que Cristo aceitar Cristo é tão simples e tão gostoso que ele também se rendeu. Duílio, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você jogou no Fluminense aqui no Brasil, numa época de ouro do Fluminense. Você foi um jogador de expressão, conhecido no Brasil. Qual a diferença que faz Jesus na vida de uma pessoa que, humanamente falando, já tem tudo? Você já era uma pessoa que conseguiu ser um jogador profissional, milhares e milhares de jovens com um sonho de pelo menos assinar um contrato profissional. Você teve um lugar especial, numa época especial do Fluminense. Você já tinha tudo que alguém gostaria de ter. Será que cabe Jesus numa vida que pensa que já tem tudo? Cabe sim. Quando você pensa que você é o cara, e não foi nessa época do Fluminense, porque quando eu aceitei Jesus, né, vamos colocar assim, as pessoas me indagavam. Por quê? Uma família maravilhosa, carro do ano, e não era um só não, eram dois. Morava num apartamento em Portugal de 350 metros quadrados, numa cidade pequenininha, ganhava mais do que todo mundo no clube. Para quê? E simplesmente eu respondo, porque ele é bom. Porque ele é bom, porque você sente a mudança gradativa na sua vida. As suas mudanças de atitude refletem nas pessoas que estão à sua volta. Então, hoje ainda, eu me sinto uma criança, apesar de já estar alguns anos no Evangelho e passando isso para algumas pessoas, eu me sinto uma criança ainda no Evangelho, tentando fazer com que as pessoas consigam ver, através da gente, aquilo que Jesus pode realizar. Joia. Muito bem. Ricardo, e muitos atletas hoje parece que professam a fé, né? Os clubes estão cheios de jogadores se dizendo crentes, envolvidos em igrejas, envolvidos em uma série de situações. Isso é uma situação maravilhosa, mas também é uma responsabilidade do atleta, né? Com certeza. Tentando contribuir um pouco mais também no que a gente está falando, na questão do qual é o valor, né? Qual é o legado que Jesus traz a um atleta. Basicamente, o atleta, como já disse anteriormente, ele tem o seu perfil e o seu objetivo no corpo, né? Ele tem a ferramenta de trabalho, o corpo dele. Então, a partir dali, todo objetivo, não só o clube, a mentalidade dos clubes, da direção, de tudo, é voltado para o corpo. E essa mente, né, essa vida espiritual, essa vida com Deus, está praticamente abandonada e ignorada. Então, e alguns treinadores, do Iri está aqui, sabe disso, alguns treinadores até optam em não permitir esse tipo de trabalho. Claro que há alguns exageros, mas há o equilíbrio que pode ser feito. Por quê? Porque esse jogador, ele tem geralmente a vida de 20 a 30 anos, basicamente. Depois dos 30 anos, dificilmente o atleta ele tem uma preocupação e um plano para isso. A vida com Jesus, além de trazer uma vida que vai agregar o caráter da pessoa, que vai trabalhar a questão de vida regrada, ele vai dormir melhor, ele geralmente vai ter uma vida com família, ele vai procurar o casamento, ele vai se alimentar melhor, ele vai dormir melhor. Então ele de certa forma vai trazer o legado para a vida profissional dele, que certamente vai reverberar isso na aplicabilidade dele no dia a dia, na performance dele enquanto jogador. Então isso é algo muito interessante que muitas vezes alguns treinadores já têm percebido com isso. E tem permitido acontecer, tem permitido algum tipo de trabalho, e isso é extremamente salutar, e isso vem qualificar não só a vida profissional, como a vida humana mesmo desse jogador do dia a dia. Então, só para terminar essa minha fala aqui, a minha conversão aconteceu exatamente num projeto de Atleta de Cristo, onde foi feito 1 milhão de cópias
no livro Força para Viver, isso em 1988, e eu fui alcançado e confessei Jesus Cristo. Foi um livro do Silas, não foi isso? O Silas foi o garoto propaganda na época, né? Eu me lembro desse E no intervalo do Globo Esporte, eu vi aquilo ali, e como eu, muitos atletas decidiram, no intervalo do Globo Esporte, eu escrevi para lá, veio o livro, e junto veio o Evangelhozinho de João. Comecei a ler o Evangelho de João, tinha uma carta anexa que conduzia uma decisão para que procurasse uma igreja evangélica mais próxima. Na época eu procurei a Igreja Batista, na Taquara, a segunda Igreja Batista na Taquara, e confessei, tive uma decisão pública. Então isso foi possível. Eu nunca frequentei uma igreja evangélica, nunca recebi um folheto, nunca recebi uma oração, nenhum parente meu crente. E eu aceitei Jesus Cristo sentado no sofá da sala da minha casa lendo o Evangelho de João. Por causa de um projeto de Atleta de Cristo, foram feitos 1 milhão de livros naquela ocasião. Então isso é uma estratégia, e quando a igreja puder entender, absorver isso de uma forma contextual, isso é uma potência nas mãos de Deus. E eu quero apelar aí os irmãos, os líderes, né, que estão conosco, para que a gente pudesse aproveitar esse momento agora, esse tempo de Copa das Confederações, Copa do Mundo, que o nosso povo está sensível a isso, o carioca está respirando o esporte, e que a gente pudesse alcançar de uma forma estratégica, contextual, e alcançar essas vidas. Muito bem, nós vamos continuar a nossa entrevista. Logo após o nosso intervalo, nós pedimos que você fique conosco. Quero uma universidade que vá além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Estamos começando nosso segundo bloco, Despertar com Deus, nessa terça-feira, com duas figuras ilustres do esporte, o pastor Ricardo Pinudo e o Duílio, que é hoje técnico do América, que foi um grande zagueiro do Fluminense e também do Sporting de Lisboa. Eu queria começar esse bloco, Duílio, perguntando a você, enquanto técnico, né, do América, aliás, é o nosso segundo time, né? É o segundo time de todo mundo, mas o América tem ainda uma boa torcida. Enquanto técnico, essa questão de você ter um jogador evangélico, crente na equipe, isso é bom, isso é ruim? Como é que você vê isso? Eu sei que tem técnicos no Brasil, inclusive alguns famosos, que proíbem qualquer manifestação da fé durante as concentrações e durante os treinos. Como é que é isso? Olha, eles não proíbem a manifestação da fé, eles querem coibir o exagero. Porque senão fica uma coisa assim meio que, me foge uma palavra para dizer assim, além do exagero. Eu acho que o treinador tem que ter o grupo na mão. E quando há uma exacerbação daquilo que eles entendem por fé, começa a haver muitas situações que chocam dentro do plantel, porque cada um tem a sua fé. E como treinador você tem que lidar com todo tipo de jogador. Então você não pode simplesmente, hoje, discriminar A, B ou C por causa da sua fé. E o jogador evangélico se questiona muito a situação de por que é que Deus está fazendo isso comigo. Eu não jogo. E eu já tive vários questionamentos nessa situação e ainda brinquei e falei, ó, pergunta para o treinador, em vez de perguntar a Deus, pergunta para o teu treinador por que é que você não joga. Porque quando eu coloco você para jogar, tu não pergunta a Deus, você me deu a chance. Então, é uma questão muito complicada você lidar com a fé de todo mundo e graças a Deus, até hoje, eu tenho podido levar a palavra no momento que eu sinto que o grupo está precisando de um versículo, de uma pregação sobre uma passagem, a gente coloca isso de uma forma na linguagem do futebol, não é na linguagem bíblica, mas colocando, como eu brinco com eles, o meu livro preto, porque antigamente era todo preto, então ninguém identifica como verde, amarelo, não é uma chuteira. A Bíblia não é uma chuteira, a Bíblia é um livro que você encontra todas as suas soluções. E eu encontro, às vezes, as minhas preleções dentro da Bíblia, dentro da palavra. Uso muito, às vezes, as pregações dos pastores, uso o devocional para poder passar algumas coisas para os atletas.
e deixo sempre a minha porta aberta. E quando o atleta senta à minha frente, eu coloco isso para ele. Eu acho que é uma situação que você pode usar até mesmo a tua atitude como treinador, e às vezes eu faço a minha culpa, porque eu peço, senhor, eu vou sair da bênção, 5 minutos, por favor, e aí você vai na carne, porque o futebol não permite 90 minutos de Bíblia. E às vezes você tem que ir na carne, porque eu não posso dizer, irmão na fé, marque o seu irmão e não faça a falta. Então, fica uma coisa meio, né, meio esquisita. Então a gente tem que dizer, na linguagem do futebol, vai lá. Ciclano, vai lá e já viu, tá meio assim, sabe, mas com outras palavras. E aí eu peço perdão a Deus nesse momento, senhor, 5 minutinhos, mas às vezes complica muito, porque há muitos questionamentos. E quando perde, então, muitas vezes nós, treinadores, nos perguntamos o que Deus quer com a nossa derrota. Muito bem. Então, é assim que a gente se coloca à frente a um grupo. Pastor João, temos que fazer um comunicado importante ao nosso telespectador. Hoje é terça-feira, dia 11 de junho, e no próximo sábado, acho que sábado, vamos começar a Copa das Confederações do Brasil. Um evento importante, um ensaio para a Copa do Mundo de 2014, seleções campeãs de continentes vão estar aqui e nós, evangélicos do Rio de Janeiro, estamos promovendo um movimento chamado Ame Brasil, que é um movimento de evangelização. E no dia 22 de junho, sem ser este sábado ou outro, na praia de Copacabana, às 9 horas da manhã, vamos ter uma manifestação evangelística e também contra as drogas. O crack contra o crack, quer dizer, o crack de bola contra a droga, contra aquilo que vem destruindo a nossa sociedade. E nós estamos convocando todos que nos assistem agora, e vamos estar fazendo isso durante os outros programas, para que você esteja em Copacabana, dia 22, 9 horas da manhã, onde várias igrejas evangélicas, independente da denominação, vamos estar juntos ali, falando de Jesus e contra essa droga terrível que tem destruído a nossa sociedade. Não é isso, pastor João? É verdade, nós queremos convidar a todos que puderem participar, porque de fato é um movimento importante, é um movimento muito salutar. Nós acreditamos que nesse momento nós podemos dar um grande testemunho do poder do Evangelho também, pastor Wander, nas vidas de pessoas que estavam completamente escravizadas pelo crack e que vão estar jogando com os craques de futebol. É isso aí. O pastor Ricardo Pinudo é o organizador da parte do jogo. Nós vamos ter evangelização, vamos ter um momento ali de descontração, mas vamos ter os jogos, acho que são alguns jogos, não é isso, pastor Ricardo? Fala um pouquinho pra gente. Só dizer que vai ser no posto 3, né? Nós já temos... Posto 3. Posto 3. Posto 3 em Copacabana. Um jogo incluindo craques do futebol, com pessoas que já estiveram viciados no crack, deixaram e vão jogar contra os craques de futebol. Exatamente. E antes nós vamos ter também jogos de craques, que vão ser pastores, cantores, alguns artistas. Eu estou lutando, pastor Ricardo, pela minha vaga no time de craques, viu? Já está escalado já está escalado, com certeza. Ele está com probleminha no joelho. Eu vejo essa oportunidade também, pastor. Uma grande riqueza que a igreja tem de poder, de forma aberta, né, de uma forma pública, poder agregar esse assunto da fé, esporte e também um grande apelo social, que tem sido um caos na nossa cidade. Acho que a oportunidade que a igreja tem também de botar o rosto, né, se identificar e mostrar que está sensível a esse grande problema da sociedade, mostrando soluções, mostrando pessoas que estão recuperados, pessoas que usavam crack e que agora estão celebrando a vida numa partida de futebol na areia, que não é algo tão fácil. E nós vamos ter essa grande riqueza, que eu acho que a igreja tem a oportunidade, que geralmente nós viemos a público, para verbalizar, para usar a questão do evangelho, numa linguagem mais espiritual, vamos dizer assim. Mas nesse momento teremos também isso, mas uma oportunidade também de comunicar
num momento tão difícil, né, que está passando a cidade, talvez o mundo, né, tem passado, e dizer que a igreja está preocupada com isso também. E que eu acho que isso comunica muito, por isso nós queremos convidar também a toda a sociedade, né, carioca, que esteja lá conosco em prol desse assunto, que é um assunto muito sério. Estaremos lá comunicando, dando testemunho de alguns atletas também, mas mostrando o momento da preocupação que nós temos também com esse assunto tão importante, né, que tem sido um caos aí na nossa sociedade. Então você não pode esquecer, dia 22 de junho, sem ser sábado que vem o outro, 9 horas da manhã, em Copacabana, posto 3, jogos celebrando a Jesus, mas também uma manifestação contra o crack, essa droga que tem destruído a vida de centenas e milhares de jovens e adolescentes, crianças, adultos no nosso país. Não é isso, pastor João? Pastor Wander, nós queríamos até aproveitar para convidar você, um jovem da igreja, para organizar um grupo de sua igreja. Está conosco lá em Copacabana nessa manhã de sábado, do dia 22, que será um momento do povo de Deus ali, reunido contra o crack e a favor, dando um testemunho daquilo que Jesus pode fazer. Se você, inclusive pastor, quiser organizar um grupo, organize um grupo, leve sua turma lá em Copacabana, dia 22, vai ser uma grande bênção. Projeto Ame Brasil. A sua igreja pode estar dentro, entre em contato conosco, com a Igreja de Irajá, com a Igreja do Recreio, nós vamos lhe dar todas as informações. Fique com a gente, nós voltamos para o último bloco com Duílio e Ricardo Pinudo, falando ainda sobre esporte e evangelho. Quero uma universidade que vá além da sala de aula. Eu quero uma vida profissional que faça sentido. Eu quero a Unigran Rio. Vestibular Unigran Rio. Inscrições abertas. Galera, meus irmãos, eu quero convidar vocês também para um jogo especial que vai ter de futebol, dia 22 de junho, os craques contra o craque. Então, quero convidar vocês em massa a participar desse lindo evento que vai ser uma bênção. Um abraço. Mas galera, estamos aqui para convocar vocês no dia 22 de junho, o jogo que vai ter em Copacabana, craques contra o craque. Beleza? Um abraço. Valeu. Convido vocês também a estarem participando do jogo beneficente no dia 22 de junho, que se chama Craques contra o Crack. E se todos puderem estar lá apoiando esse grande projeto aí, seria um grande prazer, não só para mim, mas para todos aqueles que vão estar participando. Bem, nós voltamos agora para o nosso último bloco. Queria fazer uma pergunta a ambos. Há milhares de garotos que sonham um dia se tornarem jogadores de futebol. E é difícil encontrarmos uma família onde alguém não queira ser jogador de futebol. Mas a peneira é muito exigente. A maioria não consegue. Eu tenho observado que alguns garotos ficam frustrados na sua vida e até mesmo com dificuldades de vislumbrarem uma outra possibilidade. Mas a vida não é só futebol. Qual a palavra de vocês para um menino, um pai que tem um filho, uma mãe que tem um filho em casa, algum jovem que está nos assistindo, que por não ter conseguido ser jogador de futebol, está vivendo agora uma grande frustração, como se a vida não tivesse nada melhor, não tivesse outras oportunidades? Muitas vezes não é o filho que está frustrado, é o pai, é a mãe, é a família, porque viram um potencial no rapaz, mas como essa família viu esse potencial no rapaz, as outras famílias também viram potencial nos seus filhos. E aí o futebol gera N situações que são muitas vezes escusas, e aí o que acontece? Essa família joga tudo em cima de um garoto porque ele não conseguiu. Mas ele é um bom jogador. E aí o pai está frustrado e não permite que o filho siga uma outra situação melhor para ele. Nós
pais, não temos que viver a vida dos nossos filhos. Nós temos que deixar os nossos filhos serem encaminhados para a vida. Então, nós temos que encaminhá-los. O futebol não deu, há outras situações dentro do futebol. Eu tenho exemplos dentro da minha casa. Meu filho parou de jogar. Foi uma situação que eu perguntei a ele, é isso agora que você quer? Porque ele tentou. Ele falou, pai, agora estou certo que eu fui um jogador, não fui como o senhor foi, mas eu fui um jogador e agora eu sou um preparador físico, um personal trainer e tenho uma carreira. Então eu deixei ele até o momento que ele decidisse aquilo que ele queria fazer. E o mais novo também está nessa situação. Daqui a pouco ele vai se encaminhar. Então nós temos que ter cabeça como família, como pais, de querer o melhor para os nossos filhos, não o melhor para nós. Amém. O que eu poderia dizer é que acabou esse período de que aquela coisa do esporte e futebol e estudo não combina. Aí as provas, cada vez mais a questão do comércio, a questão do empresário, qualquer menino tem que estudar, tem que continuar estudando. E eu falo, tem 2 lá, né? Atletas querendo de 8, 10 anos. E eles falam, mas precisa estudar. Quem foi que disse? Tem que estudar de todas as formas. Primeiro, mesmo que seja jogador, ele vai ter que negociar, ele vai ter que tratar, ele vai ter que administrar também. E tem uma vida também após a carreira. E aí, como você já disse, a grande probabilidade, o percentual mais ou menos, é de 70% a 80% que não consegue chegar. Até dependendo se a gente cair para alto rendimento, isso aí aumenta ainda mais essa projeção. Hoje, alto rendimento que ganha milhões, é o jogador de futebol que está na mídia. É o sonho, né? É o sonho. São 2%. 90% do jogador de futebol no Brasil, ele vive de salário mínimo. 10% mais do que um salário mínimo. Então, desses 10%, 2% é alto rendimento. Então, a peneira é muito criteriosa. Então, esse menino ele tem que estar preparado para logo depois. Esse logo depois pode ser com 30 anos, como pode ser com 20. Né? Porque a primeira barreira é dos 20, que não se profissionaliza, depois fica mais difícil. Então, tem que se preparar para isso aí. E o toque que a gente dá na família é essa pressão, né, dos pais, que vê que é uma profissão, que é muito rentável, empurra essa criança para um mercado, porque o futebol hoje é um mercado competitivo, que já começa com 8, 10 anos de idade, a criança já está exposta nesse mercado e tem que ter muito cuidado com isso, com a frustração não só dele, como da família inteira. Pastor Ricardo, o senhor também lançou um livro, né? Sim. Fale um pouquinho, que nós já estamos terminando o nosso bloco, sobre o seu livro. Lancei em dezembro, lá na nossa igreja, na PIB, né? E a partir daí as coisas caminharam muito bem, teve uma excelente saída, estamos na segunda edição, com o prefácio do pastor Ariovaldo Ramos, e a vertente é exatamente essa, o Cesto da Diversidade, o nome do livro, e trata exatamente usando Paulo. Paulo foi um precursor, um homem, um patrono aí dos esportes. O perfil literário dele tem muito de princípios esportivos e a gente usa muito isso aí para poder aplicar na vida e fazer essa aplicabilidade da vida cristã e das adversidades que aconteceu na vida de Paulo e acontece na nossa vida também. Então, compre o livro do pastor Ricardo Pinudo, O Cesto da Diversidade, que vai abençoar a sua vida. Pastor João, vamos orar? Vamos sim. Vamos pedir a Deus pelos nossos telespectadores. Vamos orar. E queria dar uma palavra muito especial de gratidão aos nossos convidados. Pastor Wander, eu não pude jogar com o Duílio, apesar do meu grande potencial, mas estou tendo aqui o privilégio de estar na pequena área com ele aqui. Está sendo muito bom também. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por este dia, pedir a Tua bênção sobre cada pessoa que nos acompanha agora. Amém, Senhor. Suplicamos também em favor do dia 22 ali em Copacabana, abençoe. Que haja, Senhor, um grande testemunho daquilo que o Evangelho realiza nas vidas de quem o busca, de quem o aceita. Amém. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a vocês. Amanhã estaremos aqui novamente para mais um Despertar com Deus. Tenham um bom dia.